Atos, muito obrigada, Atos. Então vamos lá, você está na unidade básica do centro e aí o Caio procura atendimento. É uma criança de 10 anos que está acompanhada do pai. Comando para vocês agora é façam a HTA. Indicam isso. Quando começou? Doutor, tem mais ou menos 2 semanas que eu notei isso no Caio. Começou com essa partezinha aqui, ó, e depois o resto foi aparecendo. Coça, ali a lesão coça no lugar. Não fiz nada, não tratei, vim aqui a diferença de 2 semanas para ver se ia melhorar ou não achei que melhorou não. Achei que está aumentando. Não dói, só coça. A gente foi na praia, tem umas 3 semanas que a gente foi na praia. Mas a gente tem um gato também. E a gente mora numa chácara, então é isso. Não, não dei nada pro carro. Na chácara anda, né? Já tem chácara. Hã? Não, o Caio nunca teve isso antes. Não tem nada no pé não, não tem nada do pessoal das casas. Não, só tem essa lesão. Tempo de evolução, 2 semanas, doutor, mais ou menos. Não tratei com nada que eu fiquei com medo de dar um ruim, aí não tratei com nada. Satisfeito de HDA? Todo mundo satisfeito? Não? Quer perguntar mais? Então, vou resumir para você. Perguntaram há quanto tempo, tinha 2 semanas. Perguntaram se tinha coceira ou dor. O pai do Caio falou que tem coceira. Perguntaram se tratou com alguma coisa. O pai do Caio não tratou. Perguntou se tinha fator de melhora ou de piora. Não notou nenhum fator de melhora e achou que piorou ao longo do tempo. Perguntou se o Caio tinha contato com caixa de areia. Fiquei tendo a dúvida se achava que o Caio era um gato. Mas ele mora numa chácara, então anda na areia, na terra, e tem um gato, que deve ter uma caixa de areia. De repente, o Caio tem uma caixa de areia. E se tinha alguém da família com alguma coisa, tá? O resumo foi esse? Mais alguma coisa? Aí você anda descalço também, que eu disse que sim. O pai do Caio disse que sim. Então tá, mais nada de HDA. Não vou falar que na história patológica para criação não tem nada digno de nota para vocês. O Caio não tem nenhuma alergia, não tem nenhuma doença crônica. Na história familiar também não tem nada de importante. O Caio, de 10 anos, é um estudante, está com todas as vacinas em dia, se alimenta bem, tá? Na história social é isso. Diante dessas informações, dá para pensar em alguma hipótese diagnóstica? Larva migra cutânea, ou bicho geográfico, né? Muito popularmente conhecido. Então, é uma lesão que viu quase todas. A gente não tem muita dúvida do diagnóstico dela. É importante, tem que declarar? Não, tem que entender que o ancilóstoma brasiliensis é o mais comum, mas o canino também pode acometer o homem. Aonde que a gente vai encontrar esse agente? Nas fezes de gato e cachorro. Então, por isso que é procurar, andou descalço, andou no chão, areia, terra que tenha fezes do animal contaminado, tá? Importante lembrar que a pele sã, o ancilóstoma consegue penetrar. Então não faz diferença se tinha alguma lesão cutânea ou não, porque ele vai conseguir penetrar independente. Fala, Atos. Professora, nesses casos é importante saber sobre questão de identificação do animal, do gato, no caso? Sim, se for o gato, né, meu, é interessante saber se ele é gato ou não, tá? É isso, ele vai penetrar e conforme ele penetra na pele, ele faz um trajeto ali na camada córnea por onde ele anda, que vai dar a lesão clínica característica, que é aquele trajeto serpiginoso na pele, tá? Prurido é um sintoma bastante característico, os pacientes em geral não relatam dor. As lesões podem ter o aspecto serpiginoso, normocrômico ou próximo da cor normal da pele do paciente, ou um pouco mais eritematoso, demonstrando um processo inflamatório um pouquinho mais intenso ali. Eu posso ter desde o trajeto serpiginoso sem nenhuma lesão adicional, até a presença de vesículas e bolhas também, tá? Pústulas também podem estar presentes, mas não quer dizer obrigatoriamente que esse paciente tem uma infecção secundária bacteriana. Somente que o processo inflamatório está bastante intenso e que tem uma coleção de neutrófilos importante ali.
Mas, professora, ele pode fazer uma infecção bacteriana secundária, sim ou não? Pode. Então, esse paciente fazendo uma infecção bacteriana secundária, ele vai ter lesão pustulosa, ele pode evoluir com crosta melicérica, mas ele também tem que ter edema, calor, rubor ao redor da área da lesão serpiginosa, indicando que a gente tem mais sinais flogísticos do que deveria ter só com a lesão de larva-amílacos, ok? Professor, como que ficaria a descrição daquela imagem? Vamos fazer junto? Vamos começar com essa daqui. Como é que a gente descreve a primeira? Lesão serpiginosa. Você pode falar lesão serpiginosa, lesão de trajeto serpiginoso. Que cor? Aonde? No plantar, tá? Aqui não vai se aplicar muito simetria, borda, regularidade, tá? Não vai se aplicar. Aqui. Lesão serpiginosa. Cor. Fico entre um eritematose e um normocrônica, mais ou menos? Poderia ser, né? Com vesículas e bolhas. Aqui a gente pode dizer que é uma bolha, mas aqui tem lesões menores, né? Com vesículas e bolhas. Aonde? Jóia. Se você quiser falar um nome bonitão, mas não precisa. Região volar, da mão, volar, no pé, palmar, tá? Então, região plantar, obrigada. Palmar ou volar, plantar no pé. Região palmar ou volar de mão e dedos, porque ele tem lesão nos dedos também, tá? E não tá no dorso, tá na região palmar, ok? Oi? Isso, e a gente entra em contato com essas fezes e aí você é contaminado na pele. Por isso que a localização mais comum geralmente é: boa tarde, senhores! Mão e pé, nádega, que eu sentei na areia, dorso, mais incomumente, tá? E ele penetra diretamente na pele sã, o agente. Boa noite, senhores, senhoras. Tudo bem, senhor? Hã? Não sabemos ainda, estamos com essa dúvida diagnóstica que será matada hoje ao final da aula. Então, olha só, as lesões vesiculosas ou pustulosas podem ser vesículas ou pústulas, lesões maiores, mas aqui como é que você mata o diagnóstico? O trajeto serpiginoso tá, ó, antes da lesão de conteúdo líquido. Aqui já é um pouco mais difícil realmente clinicamente, você precisaria da história, mas se a gente vê as lesões, apesar de ela não estar em uma continuidade, né, elas fazem um trajeto. Às vezes a lesão está muito agrupada, e aí para você pensar no diagnóstico, vai para a periferia. Olha a periferia da lesão que você vai conseguir ver o desenho um pouco melhor, tá? Então, eu precisaria saber desse paciente se ele tem dor, calor, rubor, edema ali em volta. Aqui até parece que tem um eritema de Pernet, sabe? Mas eu precisaria de mais informações para dizer isso para você, tá? Hã? Aqui é uma crosta miliforme. Aqui eu já tenho crosta, aqui eu já tenho crosta. Então, acredito que esse paciente antes tinha uma lesão de que tipo ali? Vesicular, bolhosa poderia ser, ou pustulosa. Aqui uma crosta mais melicérica, aqui uma crostinha mais hemorrágica, tá? Aqui? O que você perguntou? Se é? É também. Essa aqui é uma sinistra. Sinistra. Já não tem graça se eu botar, vocês já não saberam. Então, olha só. Se eu não tratar, vai evoluir com cura espontânea em 1 a 3 semanas. Em 1 a 3 meses, perdão. Você pode propor isso para o paciente, mas a menor parte deles vai querer esperar o tempo de cura. Em geral, os pacientes optam por algum tratamento. Em geral, lesões pequenas localizadas, eu opto por tratamento tópico. E aí você pode realizar o albendazol. Tempo de tratamento, de acordo com a melhora. Então, você pode fazer 3 semanas e pedir o paciente para retornar, para você avaliar. Pode ser que 3 semanas seja o ideal, 4 semanas, um pouquinho mais, tá? Então, vai avaliando de acordo com a melhora clínica. Quadros muito extensos, você pode associar uma droga oral. Ivermectina ou albendazol são boas opções, tá? Lembra que na dermatologia a gente sempre vai dar preferência pela droga tópica
e associando um sistêmico quando a gente tem um quadro um pouco mais extenso. Isso para a maior parte dos quadros, tá? A gente, no geral, poucos quadros a gente vai fazer tratamento sistêmico isolado, ok? E a profilaxia vai ser o uso de calçado e vermifugar os animais quando eles forem secos. Tiabendazol e pomada. Você pode associar o tópico com o sistêmico, tá? Mas mantenha o tópico, tá? Mas para esses casos aqui, ó, todos esses casos que eu mostrei, eu falei tópico. Todos esses casos, tá? Lesões são pequenas, localizadas em membro só, tá bom? 3 semanas, eu peço o paciente para voltar em 3 semanas para eu poder reavaliar. O que eu faço? Tá? Eu peço o paciente para voltar em 3 semanas e avalio. Pode ser que 3 semanas não vai bem, senão um tempo maior. Pode ser melhora clínica, tá? Você pede para ele voltar e reavaliar em 2 semanas, em 3 semanas, tá? Então vamos lá, com uma imagem, qual a principal hipótese diagnóstica que vocês aqui? Muito bem, pediculose do couro cabeludo, tá? Então aqui a gente não tem muita dúvida. Então o que a gente tem que lembrar com relação à pediculose? São as dermatoses por insetos, e a gente pode ter 3 tipos de acometimento principal, né? Então a pediculose do couro cabeludo, que é a que a gente vai ver de modo mais comum, é causada pelo pedículos humanos captis, que é esse pequenininho aqui. A segunda, que é a pediculose do corpo, né, que é causada pelo pedículos humanos corpus, que é um piolho maior. Então ele é bem fácil de você visualizar nas roupas, em lençol, roupa de cama, né? Então não é difícil da gente encontrar. O principal problema dele é quando esse piolho está contaminado com Rickettsia ou Bartonella e pode causar doenças sistêmicas, tá? E por último, aquele que é mais chatinho, ele é mais achatadinho do que os outros, é a fitiríase, também popularmente conhecida como chato, causada pelo Phytirus pubis. Na pediculose do couro cabeludo, o prurido vai ser sem dúvida nenhuma o sintoma principal. Ele não tem hora para ocorrer, então ele ocorre em qualquer hora do dia. O paciente pode voltar com várias escarificações no couro cabeludo e não é incomum ele evoluir com infecção secundária, porque a criança mão suja contamina muito quando faz essas escoriações. O diagnóstico é dado pela presença do agente, não precisa de nenhum exame complementar, o diagnóstico é clínico. E aí tem 2 coisas que a gente vai ver nesse paciente. Você vai ver a lêndia e o piolho, tá? A lêndia é a casinha, que eu posso ter tanto a lêndia sozinha, o piolho já saiu dali, quanto ela aqui, ó, mais acastanhada com um agente dentro ainda, tá? Essa daqui já está vazia, já está andando no couro cabeludo. Aqui ele ainda vai sair e se tornar um piolho adulto. O que é interessante, é importante saber disso. Se você trata os adultos, mas não recolhe as lêndias, esse paciente continua com uma reinfestação, tá? Então, o tratamento requer eliminar do couro cabeludo tanto o agente adulto quanto as lêndias. Mas o que a gente vai passar de medicamento... O pessoal quer compartilhar alguma coisa com a gente? Não? Tá bom. O tratamento ele só elimina o adulto. Então, além de remoção manual, o medicamento, né, o escabicida, ele vai tratar o adulto que está andando por cabeludo. Continua, você está com a lêndia cheia de bichinho dentro. Isso. Não, a casula está aqui, vazia, ele já está fora, mas você não consegue, a olho nu, visualizar a diferença entre as duas, é bem difícil. Então, por isso que todas as lêndias têm que ser removidas, tá? O paciente pode ter máculas eritematosas aqui na região de nuca, assim como ele pode ter essas escoriações no couro cabeludo como um todo, tá? E infecção secundária é razoavelmente comum. O principal agente que a gente usa é a permetrina. Aí existem diversos veículos, eu posso usar ela tanto em shampoo quanto em loção. Posologias também diversas na literatura. Os veículos em shampoo, em geral, a gente deixa no couro cabeludo um tempo menor. Ele vai ser o shampoo daquele horário. Então, você não vai lavar a cabeça com shampoo e depois passar permetrina. Vai passar a permetrina, saturar bem o couro cabeludo com ela, deixa o tempo que o fabricante está orientando, em geral são 10 minutos, e depois você retira. Não passa condicionador antes, porque senão
senão vai atrapalhar o tratamento. Então, aplica, faz bastante espuma, deixa o tempo, depois que tirar, aí sim você pode aplicar condicionador para poder passar o pente fino, ou ainda, se você quiser uma solução meio a meio, vinagre e água morna. O vinagre ajuda a soltar a colinha da lente, então às vezes facilita a remoção da lente posteriormente, tá? Pente de metal tende a remover mais facilmente, mais eficazmente as lentes e os piolhos do que o pente de plástico. Parece que o pente de plástico, o dente dele vai abrindo um pouquinho, o de metal ele é mais rígido, então é melhor para você remover, tá? E, em último caso, chapinha ajuda também a matar, principalmente a lente, né? Então você pode passar a chapinha, mas aí para você, e depois vir com um pente fino em cima, ok? Nas opções de ivermectina em loção, geralmente a gente deixa um tempo maior, às vezes até 8 horas no couro cabeludo. Para criança muito pequena, às vezes eu fico um pouco preocupada com esse tipo de prescrição, porque a criança pode botar a mão, levar a boca, levar o olho, então tempo que você vai ficar com o tempo de contato maior sem você estar observando. Então, criança menor, de repente melhor fazer o shampoo, criança maior que você consegue conversar, você pode tentar a loção, tá? Casos em que eu tenho uma infestação muito grande, posso associar a ivermectina, mas não deve ser usada em monoterapia, tá? Uma outra coisa que é muito comum, às vezes a mãe procura atendimento, eu queria aquele remedinho que é de prevenir piolho. Aí, o que eles querem para prevenir o piolho? A ivermectina. Previne Covid? Previne dengue? Nem piolho, tá? Não previne nada disso aqui com ivermectina. O tratamento é para o agente adulto, nem lente, nem prevenção, não tem nada. Prevenção é cabelo preso na escola, como a vovó falava, alfazema. Alfazema, na verdade, é criança de cabelo limpo, tá? Então, cabeça limpa é melhor, porque você vai estar sempre lavando, então não tem como fazer uma infestação, ok? E independente de qual tratamento eu fizer, é importante remover em 7 a 10 dias, por conta das lentes que talvez não tenham sido removidas, e aquele que estava no casulo se tornou adulto da vez, tá? Então, sempre importante remover, repetir em 7 a 10 dias. E o pente fino você vai fazendo diariamente durante todo o tratamento. Então, se eu faço a permetrina hoje e vou repetir daqui a uma semana, essa uma semana toda eu tenho que ir fazendo o pente fino diariamente. Isso. Algumas crianças podem ser necessárias mais de 2 ciclos, tá? Às vezes faz 3 ciclos para poder pegar tudo. E o pente fino, que é a parte mais chata, tem que repetir diariamente, tá? Shampoo ou loção, a ação é escabicida, é matar o agente, mas só mata o adulto, não mata a lente. É por isso que você tem que vir depois removendo as lentes com pente fino, tá? Ok? Trata compactante? Sim ou não? Isso, mas sempre o tratamento, pelo menos do compactante, é olhar essa cabeça, tá? Então, eu trabalho numa unidade básica de saúde, tem uma creche no meu território. E aí eu atendo uma criança com piolho. Você tem que orientar os pais a olharem todas as outras crianças da creche, mandar cartinha para todo mundo. Tem que orientar, tá? E às vezes em casa, se eu tenho mais de um filho, é importante olhar também, às vezes até a cabeça do cuidador também, tá? Aqui só para mostrar uns diagnósticos diferenciais, essas duas entidades vocês vão ver na aula com a Fernanda, que são micoses de pelo, tá? E aqui é uma imagem de dermatoscopia, então tricoscopia, no caso, né, ampliada, a pediculose, a lêndia com o agente dentro, com o piolinho dentro, lembra que a gente falou que é difícil ver? E num aumento bem grande, né? E aqui são duas infecções fúngicas, que a gente tem uma concreção, uma massa fúngica da piedra preta e a piedra branca, parentes da tinha nigra, que a gente vai ver mais tarde aí. A pediculose do corpo, o tratamento é banho, basicamente, porque o agente é grandão, então facilmente removido com banho. Se o paciente, e higienização das roupas também. Se o paciente estiver muito prurido, você pode fazer um antihistamínico ou um corticoide tópico, potência média, não precisa ser nada muito intenso, nas lesões que estiverem um pouco mais irritadas, tá? Mas higienização adequada de roupa, lençol e roupa de cama, roupa de banho, tende já a eliminar o agente. Se tiver, por exemplo, lesões, informação, por exemplo, qual a lesão secundária, a gente trata também? Então,
Então, se eu tenho um paciente com pediculose do couro cabeludo e ele faz uma infecção secundária, entendendo que ela vai ser por Staphylococcus aureus, que provavelmente é o mais comum da nossa flora, como é que a gente conduz? E você? Depende da extensão. Em geral, se for uma extensão maior, eu vou optar por fazer antibiótico oral, tá? Vai ser mais difícil fazer um antibiótico tópico no couro cabeludo. E aí você deixa o tópico, o tratamento da pediculose, e associa o antibiótico oral por 7 dias em geral, tá? Pode ser uma amoxicilina, pode ser uma cefalexina. Por último, a fitiríase, né, que é o fitirus pubis, aqui a região mais comum vai ser região genital e região axilar, mas cílios também podem ser acometidos, também é bem de fácil visualização. E aqui, o tratamento de remoção dos pelos é bastante eficaz e, em geral, muito bem tolerado pelo paciente, né? Porque não é uma área que perder os pelos é um problema, diferente de pediculose do couro cabeludo, tá? Então, esse pode ser o único tratamento tentado, remoção dos pelos com a total remoção do parasita. Já para cílio, a gente tende a orientar o uso de vaselina até a remoção do agente das glândulas que estejam ali, porque a gente não vai usar nenhum escapicida naquela região, tá? Oi? Vaselina. Vaselina para remover o agente. Então, você aplica a vaselina, o paciente fica um tempinho de olho fechado e você vai massagear e remover o agente. Então, já falei do tratamento, né? A depilação é um método geralmente muito bem aceito, mas se você quiser tentar, não quero de jeito nenhum depilar axila, tudo bem. Então, pode fazer permetrina e pente fino na região para remover o agente. É uma opção de tratamento, tá? E sempre examinar os contatos, ok? Tudo bem até aqui? Tá muito rápido? Você tirou aonde ele estava fixo. Então não tem como a gente estar ali, tá? E aí um banho também ajuda a remover os resíduos, tá? Podemos ir para o próximo caso? Sim? Então vamos lá. Então o caso da Marina. Você está no seu internato, mas agora na pediatria. Está rodando no PSI e a Marina está acompanhada pela mãe. A Marina é uma criança de 5 anos. Então o comando dessa estação de OSCE é faça HDA. O que vocês querem perguntar? Quando começou? Doutor, tem mais ou menos umas 3 semanas. O que desencadeou? Doutor, eu não sei. Ela começou com uma coceira e com essas bolinhas aparecendo no corpo. Não teve nada, nenhum evento diferente que desencadeou, não. Hã? Onde? No corpo? A primeira lesão que eu notei, doutor, foi no umbigo, em volta do umbigo, e depois notei na mão. Mas agora já tem no umbigo, na mão, tem na axila, a barriga quase toda dela tem lesão. Coça. Hã? Doutor, não sei o que quer dizer a palavra sintomas. Ah, se dói? Não, não dói. Não dói. Tem 2, 3 semanas. Eu acho que ela coça mais depois do banho e à noite. Essa é a minha percepção, porque ela fica irritada, ela tá até ruim de dormir, Marina, porque tá irritada para dormir, que coça muito durante a noite. Sente mais alguma coisa? Tá ajudando pouco esse mostra aí. Se você quiser dar uma volta. Sente mais alguma coisa? Além da coceira, sente mais alguma coisa? Não, ela tá mais irritada para dormir e mesmo manipulando muito a pele o tempo inteiro. Mais alguém em casa tem? Doutora, eu achei que eu tava com uma coceirinha assim, mas nada demais além dessa coceirinha. É uma coceirinha boa, sabe? Vocês costumam dividir toalha, sol? Doutor, minha casa tem um cômodo, a gente dorme junto, eu e a Marina. Somos só nós duas, mas a gente dorme junto. Toalha, a Marina tem a dela e eu tenho a minha. Mas lençol a gente divide. Ela fez alguma diferença da aula? Começou a aparecer? Não entendi. Fez alguma diferença da aula? Nada demais. Vai pra creche e vem pra casa. Mas nada nem disso. Fez alguma coisa melhor do que ela? Tomou um remédio? Não tratei Marina com nada, não notei. Eu achei que tá piorando porque tá aparecendo mais lesões ao longo do tempo, dessas 3 semanas. Falou que começou no umbigo. Começou no umbigo, na mão e agora tá a barriga toda dela. O peitinho e a barriga toda. Ele deu um evento que você deu
Não, nada diferente. Tem animais domésticos? Não tem. Ela vai pra creche? Ela vai pra creche. Teve febre. Não teve febre. Foi basicamente isso que vocês falaram, foi? Alguém perguntou o que que era, alguém perguntou como começou, alguém perguntou há quanto tempo, alguém perguntou se tinha calor de melhor e pior e se tratou. Onde? Pode ser como, mais ou menos? Como começou e onde começou, né? Só pra gente organizar o pensamento do que a gente está perguntando. Ah, boa. Foi? Então, com essas informações, dá para pensar em alguma hipótese diagnóstica? Escabiose, só porque a gente está na aula de dermatozoonose ou porque você sabe que é escabiose? Isso aí. E se eu dissesse que ela tem rinite e asma? Aí é dermatite atópica e acabou-se. É isso? Não? Como é que você vai, que raciocínio você faria para afirmar que é? Né, o que corrobora que é escabiose e fala contra a dermatite atópica? Hã? O que é da HPP? Seja específico. Alérgico. Ah, então ela tem história